O crime eleitoral cometido por Lula e os desdobramentos dessa história até aqui, o sincericídio do ministro do Trabalho, críticas a Bolsonaro e um pedido de ajuda às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Antes de começar o conteúdo desse vídeo, eu preciso dar 2 avisos super rápidos. O primeiro deles é que nessa semana, por conta de alguns compromissos que eu tenho, não haverá vídeo na sexta-feira, mas para compensar haverá vídeo no sábado, no mesmo horário de sempre, às 20 horas. O segundo é que, dando uma olhada rápida nos comentários do vídeo de ontem, por sinal, agradeço imensamente o apoio que eu recebi da maioria das pessoas que comentaram, mas teve um ponto específico que, no momento em que eu estava lendo, já havia sido levantado por umas 3 ou 4 pessoas e que eu preciso comentar sobre. O fato de eu ter mencionado que Bolsonaro conseguiu arrecadar 17 milhões de reais em doações, quando eu disse que me entristece ver que os pais de um dos meninos que tem a doença não conseguiram arrecadar o valor do medicamento, essa minha menção foi interpretada por algumas pessoas como uma crítica a Bolsonaro e esses argumentos foram acompanhados de afirmações de que não seriam mais espectadores do canal. Teve também um comentário de que eu deveria ter citado valores relacionados ao governo Lula em vez de ter citado Bolsonaro. Pois bem, primeiro, eu citei em outros momentos do vídeo, assim como eu havia feito no vídeo anterior também, vários gastos desnecessários do governo Lula, como os 14 milhões de reais para a internet do avião presidencial, os 27 milhões de reais em reformas, etc. E eu usei isso para comparar com o valor negado pela AGU. Segundo, a minha menção ao valor recebido por Bolsonaro em doações via Pix não foi uma crítica nem a Bolsonaro, nem às pessoas que doaram dinheiro para ele. Eu simplesmente falei que me entristecia ver que ele conseguiu arrecadar esse valor, mas que os pais do Henrico não conseguiram, mesmo em meses de campanha. Era esse o ponto, e a grande maioria das pessoas entendeu isso. Agora, o terceiro ponto, se tivesse sido mesmo uma crítica a Bolsonaro, o que não foi, mas se tivesse sido, qual é o problema? Eu vou ser bem franco e direto. Se você que está assistindo esse vídeo não aceita que Bolsonaro seja criticado de nenhuma forma, infelizmente o conteúdo desse canal não é para você. Eu recomendo que você procure um canal onde ele seja elogiado incondicionalmente, porque aqui, quando eu discordar de alguma coisa dita ou feita por ele, e eu entender que isso é relevante para o conteúdo de um dos vídeos, eu vou fazer a minha crítica. E o fato de eu fazer uma crítica a ele ou a qualquer outra pessoa não significa que eu deixo de concordar em outros pontos, e muito menos que eu estou defendendo o outro lado. Esse canal não é sobre Bolsonaro. Esse canal é sobre aquilo que eu entendo como relevante, exposto de acordo com a verdade acima de tudo e de acordo com os meus valores. Em alguns pontos eles convergem com os dele, em outros pontos divergem. Simples assim. Portanto, se você é uma pessoa que não está aberta ao livre debate, se acha que Bolsonaro ou qualquer outra pessoa é inquestionável e incriticável, eu já aviso que o conteúdo dos meus vídeos não é para você. Você tem total liberdade para continuar assistindo e me criticando nos comentários, mas saiba que esse conteúdo não vai se adaptar à sua forma de pensar. Vamos agora ao que interessa. Aconteceu na manhã dessa quarta-feira, 1º de maio, feriado, o ato unificado em Itaquera, São Paulo. Partidos políticos de esquerda, movimentos de esquerda e centrais sindicais estavam convocando os trabalhadores para comparecerem ao evento que teria a presença de Lula. Pois é, o resultado deste evento, de acordo com as fotos publicadas nas redes do PT, foi esse aí, com a já tradicional foto tirada daquele cantinho estratégico. Mas a velha estratégia de manipulação ficou muito longe de ser suficiente para esconder o verdadeiro resultado do ato, que foi esse aqui. E para piorar ainda mais a situação, piorar para eles, mas para nós só melhorou, o evento foi mostrado por canais de televisão, como a Globo News, e também por canais na internet, como o da UOL, que mesmo com seu histórico de militante de esquerda, exibiu comentários como esses, feitos por jornalistas também militantes de esquerda. Tem ausência de trabalhador lá, inclusive, viu, Thales e Josias? A nossa reportagem tá lá neste momento, e o que o nosso repórter diz, o que a gente vê aí é só bandeiras, assim, um público muito baixo. Só que Lula, obviamente, não reconheceria a sua parcela de culpa, de uma bela de uma parcela, para o baixo comparecimento no evento. Reconhecer que sua popularidade está indo de mal a pior não era uma hipótese a ser considerada. Sobrou então para Márcio Macedo, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, a culpa pelo evento ter sido mal convocado, nas palavras de Lula. O Márcio Macedo é de Sergipe e é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele é responsável pelo movimento social brasileiro. Não pense que vai ficar assim. Vocês sabem que ontem eu conversei com ele sobre esse ato e eu disse para ele: ô Márcio, o ato está mal convocado.
O ato está mal convocado. Nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar. Mas, de qualquer forma, eu estou acostumado a falar com 1.000, com 1 milhão, mas também, se for necessário, eu falo apenas com uma senhora maravilhosa que está ali na minha frente para conversar. Mas esse aqui foi apenas o primeiro presente que Lula nos deu nesse evento. O que estava por vir seria ainda muito melhor. Só que antes de continuar com o discurso de Lula, eu preciso destacar aqui uma fala do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Agora, tem 208 empresas de 50 mil, 208 empresas que foram ao judiciário para não ser obrigado a prestar as informações. Hein, Alckmin? Se está escondendo porque deve ter alguma coisa errada, né? Concordo plenamente, ministro. Se está escondendo, é porque deve ter alguma coisa errada. Só acho que assim o senhor compromete, e muito, o próprio governo Lula. Vejamos algumas manchetes. Governo Lula põe sob sigilo lista de servidores que ocuparam 57 quartos de hotel de luxo em Londres. Se está escondendo porque deve ter alguma coisa errada, né? Governo Lula impôs sigilo de 100 anos à agenda de Janja e lista de militares de plantão no 8 de janeiro. Se está escondendo porque deve ter alguma coisa errada, né? Governo Lula agora impõe sigilo a imagens de vandalismo do Planalto. Se está escondendo porque deve ter alguma coisa errada, né? Governo Lula segue orientação da CGU e impõe sigilo a visitas no Alvorada. Se está escondendo porque deve ter alguma coisa errada, né? Governo Lula impõe sigilo de 100 anos a 1.339 pedidos de visitas à Janja a textos sobre Robinho. Se está escondendo porque deve ter alguma coisa errada, né? A pergunta que fica é: já repetiu essa frase para o chefe, ministro? Bom, voltando agora ao discurso de Lula, em outro comentário feito por ele, as coisas foram ficando ainda piores. Agora vocês viram que eu vetei o projeto de lei que desonerava 17 setores da economia brasileira. A gente faz desoneração quando o povo pobre ganha, quando o trabalhador ganha, mas fazer desoneração sem que eles sequer se comprometa a gerar um emprego, sem que ele sequer se comprometa a dar garantia para quem está trabalhando, eu quero dizer, no nosso país não haverá desoneração para favorecer os mais ricos, e sim para favorecer aqueles que trabalham e que vivem de salário. Tem um detalhe muito importante que Lula está omitindo dessa história. A lei a qual ele se referiu, a número 14.784 de dezembro de 2023, na verdade não criou nenhuma desoneração. Ela apenas prorrogou o prazo daquilo que já constava em artigos de leis anteriores. Os artigos 7º e 8º da lei número 12.546, que é de 2011, e o parágrafo 21 do artigo 8º da lei número 10.865, que é de 2004. Pelas datas dessas leis, a conclusão já é óbvia. Elas foram sancionadas por Lula e por Dilma Rousseff. Ou seja, Lula está atacando agora aquilo que foi criado durante os governos do PT, inclusive o dele. Mas essa ainda não foi a pior parte do discurso de Lula nesse evento. O pior vem agora: as façanhas inimagináveis que Lula conseguiu alcançar por conta dessa propaganda que ele fez para bolos. E por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no bolo para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo. Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. Esse pedido aberto e explícito de votos para bolos configura um crime eleitoral. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto. E pior, em um evento que foi patrocinado pela Petrobras, pelo Conselho Nacional do SESI e que contou ainda com R$250 mil captados através da Lei Rouanet e que foi transmitido pelos canais oficiais do governo. Não custa lembrar que dentre os motivos pelos quais Bolsonaro foi condenado à inelegibilidade pelo TSE estava abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação nos eventos de 7 de setembro. Mas o que mais chamou a atenção nesse fato foi, na verdade, a façanha inimaginável que Lula conseguiu: fazer com que a Globo de hoje, apontasse o crime eleitoral cometido por ele. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, alegou que o que Lula fez foram apenas elogios a bolos e não pedidos de votos. E eu vou fazer um apelo. Cada pessoa que votou no Lula tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo.
Segundo Paulo Pimenta, isso não viola a legislação eleitoral. No entanto, ironicamente, a transmissão que havia sido feita pelo canal oficial do governo no YouTube foi retirada do ar. E isso também foi noticiado pela Globo. Bom, eu não preciso nem fazer o meu comentário sobre isso, pois as palavras do ministro do Trabalho no próprio evento já descrevem perfeitamente. Se está escondendo, porque deve ter alguma coisa errada, né? A pergunta que fica é: quando é que o ministro Alexandre de Moraes se pronunciará sobre o assunto? Antes de finalizar o vídeo, eu não poderia deixar de usar o alcance do canal para pedir apoio às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Você já deve ter acompanhado nos noticiários algumas coisas, já foi decretado estado de calamidade pública e a situação, que já é catastrófica, tende a ficar ainda pior de acordo com as previsões até o final de semana. Eu vou deixar na sequência alguns dos meios que eu encontrei para que você possa ajudar. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.